Olá, esta é a 17ª videoaula que fazemos introdutória à ética. Hoje o tópico é areté, particularmente na Ética Nicomaqueia de Aristóteles. Então, para começar, eu gostaria de retomar do finalzinho da videoaula anterior, onde nós vimos que Aristóteles defende a existência de um bem supremo, né, melhor que nós podemos alcançar, caracteriza este bem supremo como sendo, então, um fim último das nossas ações, sendo ele também autossuficiente, né, usa autarqueia, né, para qualificá-lo, e também com uma certa completude, uma perfeição própria, né, do tipo de seres que somos se realizamos a nossa ergo, entelequia, quer dizer, uma completude, uma perfeição própria da nossa função fundamental. Bem, vimos que há outras características, por exemplo, então, que a eudaimonia, né? Para nós, seres humanos, é a mais desejável, a mais prazerosa das atividades, e também, a partir disso, Aristóteles passa a discutir se ela pode ser identificada com o prazer, né? Com a virtude, etc., como fazem as pessoas normalmente, descarta certas formas de vida e adia a discussão sobre a forma de vida de estudos, de conhecimento, que é uma forte candidata, segundo Aristóteles, a ser aquilo que realiza o que temos em nós de melhor, como veremos. Bem, então é por isso que Aristóteles, no finalzinho do livro 1, se põe a tratar da areté, né, concordando parcialmente com quem diz que ela é constitutiva, né, da eudaimonia, embora, por exemplo, ele discorde de Sócrates, dizendo que ela não é suficiente para a eudaimonia, ele concorda que é uma condição necessária para atingirmos o bem supremo. E ele também estabelece ali já, né, uma certa compreensão da nossa psique. Então, é isso que eu gostaria de complementar, né, salientando sempre que o termo original grego é psique, né, que a gente de vez em quando traduz por alma, né, mas que seria melhor manter ali o sentido, né, para evitar uma associação com uma concepção de alma como substância simples, né? Por quê? Porque, como vocês podem ver aqui no lado, né, nesse esquema, a psique humana, para Aristóteles, ela contém elementos racionais, mas também elementos não racionais, entre os quais, por exemplo, as nossas funções vegetativas, nutritivas, comer, dormir e etc., né? Que são aquelas coisas que nós fazemos e que compartilhamos com outras formas de vida, vegetais, mas também animais, né? Bem, o interessante é perceber que na intersecção entre o racional e o não racional, nós temos a parte apetitiva, né? Que é a responsável pelas nossas emoções, sentimentos, paixões, né? Que podem conter tanto elementos racionais quanto não racionais, e ali, como veremos hoje, que Aristóteles localiza, né, a certa formação das excelências éticas ou morais. E, finalmente, né, é importante salientar que a parte puramente racional, a parte, digamos, calculativa, responsável pelas nossas investigações, né, de busca de conhecimento, etc., levará Aristóteles a defender a existência de um certo tipo especial de excelências, as dianoéticas, também chamadas de virtudes intelectuais. Bem, eu voltarei a essa distinção, mas antes de fazê-lo, é necessário, então, nós especificarmos a definição aristotélica de virtude, né? Este é o objeto principal da videoaula de hoje. Então, para começar, é importante salientar que Aristóteles tem uma concepção bem estrita do que significa definir algo, né? Isso é extremamente importante nesse curso, né? Porque nós vimos que Sócrates é considerado o iniciador da reflexão filosófica sobre a moralidade, porque foi ele, por primeiro, que colocou a questão das definições universais.
por exemplo, de virtude ou das virtudes em particular, né? E exemplificamos já, a partir, por exemplo, da República do Platão, uma certa definição universal de justiça. Bem, essa é uma observação, então, metateórica, né? Para Aristóteles, definir algo é uma tarefa teórica bem específica, né? Não significa, por exemplo, apresentar um mero sinônimo de uma palavra, como faz um dicionário. Não significa também postular de forma puramente convencional, né, como nós queremos usar as palavras. Na verdade, para Aristóteles, definir algo é estabelecer o gênero ao qual essa coisa pertence, mas também uma certa diferença, né, aquilo que é específico dessa coisa e que, então, permite a gente subclassificá-la dentro de um certo gênero, né? Então, para exemplificar, suponhamos que nós vamos fazer como Aristóteles e definir ser humano como animal racional. Quando nós definimos assim, ser humano ou animal político, né, nós localizamos o gênero, a animalidade, nós pertencemos à animalidade, né, como tal, mas também uma certa diferença. Nós temos algo específico, né, uma diferença fundamental, que é aquilo que, então, para Aristóteles, significa ser humano, né? Então, lembrem sempre, Aristóteles tem essa teoria sobre o que é definir algo, né? Sempre temos que classificar por gênero e diferença. Não é diferente em relação à areté, a excelência, né? Vocês devem perceber logo mais que Aristóteles, enfim, estabelece o gênero e a diferença da virtude. Bem, então eu vou iniciar citando ali onde é feita essa definição, né? É no livro segundo, né? Que trata em geral das virtudes, né? Das excelências, começando com uma explicação sobre a parte da alma, né, ou aquilo que está na alma que é próprio da virtude. Então, eu fiz uma espécie de estudo, de análise ali, separando os elementos principais que aparecem nessa definição de virtude e eu vou explicitar com calma cada uma delas, né? Então, Aristóteles começa, então, dizendo, né, a areté, né, pois, uma exis proairetiké. Então, lembrem, eu prefiro traduzir por excelência, e hoje vai ficar mais claro por quê, né? A areté é uma excelência relacionada com uma escolha deliberada. Então, ela é um certo estado, tá, que tem uma conexão com o que o Aristóteles chama de proairetiké. Então, primeiro esclarecimento em relação à palavrinha exis, né? O Aristóteles diz que na nossa psique nós encontramos três classes de coisas: paté, quer dizer, paixões, né? Dinamis, capacidades, né? E exis, estados, né? Bom, esses estados, eles são resultante de uma certa habituação, né? Então, eu prefiro traduzir exis não por disposição, porque dá um sentido psicológico, né? Mas como um estado, porque, como veremos, uma excelência, principalmente as excelências éticas, elas resultam, né, de uma certa habituação, de um certo modo no qual a gente se acostuma a fazer. E aqui são parênteses, né, para a gente lembrar de algo importante. Lembrem que a palavrinha ética, ela surge, né, a partir de ethos, que significa costume, né? Basicamente, então, traduzido assim, o hábito, né, também nós poderíamos traduzir. E a palavrinha etiqué, que é onde vem a nossa palavra ética, né?
com uma simples modificação, porque aqui nós temos então o epsilon e aqui eta, né? Em geral o que Aristóteles entende por ética, né? Mas é também o modo como ele escreve etiquette para caracterizar tudo aquilo que é estado, caráter, né? Tudo aquilo que é um estado que resulta de uma certa habituação que forma o caráter. Então, a palavrinha caráter em Aristóteles está intrinsecamente conectada com ética, né? Então, nesse sentido, a ética de virtudes tem razão em salientar que, para o Aristóteles, quando nós falamos de ética, o mais importante é falarmos de um certo estado de caráter. Bem, essa, então, escolha deliberada, né, ela resulta de uma certa aprendizagem, né, no qual nós nos habituamos a agir de uma certa forma, bem ou mal por enquanto, né? Então, o que é um hábito para o Aristóteles? É uma certa repetição de um ato continuamente ao longo do tempo, né, que resulta num certo estado, bom ou mal, que é o nosso caráter. Então, lembrem, por exemplo, né, o quanto a gente repete um determinado ato, né, digamos, quando éramos pequenos, escovar os dentes, né, até que isso se torna algo habitual, né, se torna uma forma como nós somos, nós fazemos isso automaticamente. Bem, então é por isso que exis, né, não pode ser traduzido só como uma disposição. É um tipo de estado, né, que resulta da habituação, né, dos nossos costumes, por enquanto, então, bom ou mal, então será uma excelência, uma virtude ou um vício. Bom, mais um esclarecimento agora quanto à palavrinha proairetike. Ela é muito importante, porque Aristóteles diz que exis, ela resulta, né, de uma escolha, mas é uma escolha particular, ela é uma escolha deliberada. Para esclarecer, a gente pode fazer, então, o seguinte esquema. Vamos supor que nós tenhamos aqui um fim que nós desejamos, A. Né? Um fim qualquer, por exemplo, vivermos de forma confortável, prazerosa, morando numa ilha grega, contemplando Atenas. Né? Bom, e nós percebamos, por exemplo, que para nós atingirmos esse fim A, nós precisamos fazer algo B. Né? Por exemplo, adquirir muito dinheiro, uma certa condição de riqueza para comprar uma ilha, né, lá de frente para Atenas. Ou algo parecido. Né? Agora, para fazer isso, então, nós precisamos de um outro fim, C. Por exemplo, jogar na loto, né? ou fundar uma empresa e ganhar muito. Bom, para isso nós precisamos fazer outra coisa, por exemplo, D e etc. Né? Bom, quando nós percebemos, né, que D é algo factível aqui e agora, né, nós escolhemos fazer D, e isso produz C, produz B e produz A. Então, a escolha deliberada é, por exemplo, né, diante de múltiplos meios que poderiam produzir C, escolher D, que é o mais efetivo em relação a E e F, etc., que vai me levar ao fim desejado. Então, a palavrinha grega pró-airesis é interessante porque ela mostra que eu escolho este meio, quer dizer, pró-D, aqui, né? Eu escolho este meio, depois de um processo deliberativo, né, eu escolho esse meio para atingir o fim desejado. Assim é também com a excelência. Né? Agora, qual é esse meio no caso das excelências? Né? Isso é esclarecido a seguir. Então, aqui nós temos um certo estado, né, de escolha deliberada relacionado com uma mesotese, quer dizer, aquilo que nós podemos traduzir como mediania, como meio correto, né? E assim por diante. Bom,
aqui é importante, então, salientar duas ou três coisas. Primeiro que para Aristóteles nós temos duas definições de mesotés. Né? Uma, a mais óbvia, né, é num sentido matemático, geométrico. Então imaginem que você tenha uma reta, né, uma régua, por exemplo, de 30 centímetros. Obviamente o meio termo é 15 centímetros. Né? Então há sim um sentido de meio termo, né, que é esse aritmético. Né? Quer dizer, de dois pontos extremos nós temos que encontrar o meio. O que é extremamente importante para entender o conceito de areté em Aristóteles é perceber que não é nesse sentido que Aristóteles fala de mesotés, né, de meio correto ou de mediania, né, algo parecido. É até difícil traduzir. Né? Mas é no sentido de relativo a nós. Esse que é o sentido importante. Por quê? Porque nesse sentido, nós não fazemos como aqui. Nós primeiro estabelecemos o que é correto fazer, o justo meio, né? E disso há extremos. Né? Excessos ou faltas. Né? Então, excessos mais, né? E faltas menos. Então, por exemplo, vamos supor que a gente pense qual é que é a quantidade de calorias necessárias por uma pessoa, né? Uma pessoa adulta, normal. A gente não pode dizer um extremo, né, é 10 mil calorias e o outro é 2 mil calorias, então o meio termo é 6 mil calorias. Esse seria um processo de encontrar a mesotés no sentido equivocado. O que nós temos que fazer é, antes de encontrar o que constitui uma alimentação completa e saudável para uma pessoa adulta, digamos, sei lá, 2.500 calorias. Esse é o meio correto de agir. Né? Disso nós temos uma deficiência, uma falta. Né? Então, por exemplo, se a pessoa ingere só 1.000 calorias, é uma falta. E nós temos um excesso, se ela ingere, sei lá, 6.000 calorias, né? Que aqui era o mesotés, 6.000 já é um excesso, e ela vai se tornar obesa e assim por diante. Bem, isso é muito importante porque, em geral, então, né, como diz Aristóteles, agir de forma correta só tem uma maneira de fazê-lo. Agir de forma justa, corajosa, temperante, só tem uma forma de fazer. Como veremos na próxima videoaula, por exemplo, fazer uma distribuição justa de um bem é dividir igualmente entre pessoas iguais. Quer dizer, essa é a forma justa. Disso tem excessos e faltas. Isso é, então, fundamental porque, como Aristóteles nota, né, fazendo uma analogia, né, com o arqueiro, só o alvo, o centro do alvo, é um único local que o arqueiro tem para acertar. Mas ele tem N formas de errar. Né? E assim é com as ações éticas. Né? Só há uma forma correta de agir para Aristóteles, mas há muitas formas e é muito mais fácil agir de forma equivocada e antiética. Bem, como nós encontramos esse justo meio? Né? Ele é, o Aristóteles esclarece, determinado pela razão, logo. Né? Ou pela reflexão, como alguns preferem traduzir, exatamente porque vimos aqui que o processo de encontrar, né, o meio, ele pode ser associado com uma certa investigação calculativa, né? Uma reflexão, né, que o Aristóteles chama de deliberação, no final das contas. Então, deliberar significa encontrar os meios, né, adequados e escolher o melhor para atingir o fim que desejamos. Né? Esse processo ele é um processo racional. Né? E, claro, eu vou comentar mais adiante sobre isso, né, em que consiste a deliberação, a escolha, né, com um pouco mais de tempo. Mas é assim que faz a pessoa prudente, né, a pessoa que tem frônesis. Essa é a palavrinha, então. Né? O frônimos é alguém
que tem um tipo de sabedoria, uma sabedoria prática. Ele sabe deliberar bem, né? Aqui o protótipo, né, o modelo da pessoa que tem esse tipo de sabedoria, para Aristóteles, é Péricles, né? É o fundador da democracia ateniense. Ele sabia deliberar bem aquilo que era importante, não só para si, mas para a polis, né? Quer dizer, encontrar aquilo que é um fim importante para a polis. Bom, então, resumindo, né, qual é que é a definição que Aristóteles apresenta da excelência, da arete? Ela pertence ao genus de uma escolha deliberada, né? Ela é um estado de escolher, né, de forma deliberada, deliberadamente, né? E a diferença é que ela incide sobre um justo meio, né, que é determinado pela reflexão, como faz a pessoa prudente, né? Bem, eu gostaria que vocês analisassem bem, né, essa definição. Nós eventualmente voltaremos a ela. Ela é extremamente importante, como eu disse, porque, enfim, se há uma contribuição importante que Aristóteles tem a fazer, é exatamente nos estabelecer, via uma teoria particular do que é definir algo, uma compreensão muito importante da virtude, tá? Independentemente de se nós aceitemos, por enquanto, essa definição ou todos os elementos e assim por diante. Bom, agora, para finalizar, eu gostaria de simplesmente ilustrar, e eu retomo na próxima videoaula, né, o conjunto de virtudes ou de excelências, né, que a gente pode encontrar na ética nicomaqueia, né, que precisa ser, então, apresentado brevemente, né, levando em consideração a distinção entre virtudes éticas. Deixa eu apagar um pouco aqui, que ficou cheio o nosso quadrinho, entre virtudes ou excelências éticas, né, ou morais. Eu vou, enfim, insistir um pouco nisso, no sentido mais próximo, né, do uso da palavra grega. Melhor seria a gente usar excelências éticas, que são aquelas adquiridas, então, pelo hábito, né, diferenciando aí as excelências dianoéticas, que são adquiridas pelo ensino. Então, o que é importante salientar nessa distinção, né, é que há simplesmente aí uma certa vinculação também, né, lembrem, com as diferentes partes constitutivas da nossa psique. A intenção aqui não é apresentar o quadro completo, é mais ilustrativo, né, e também salientar para vocês como precisa ser entendida aquela definição de arete apresentada há pouco. Então, observem aqui, é um quadro que engloba só 3 excelências, né? E o número delas é muito maior. Eu vou mencionar outras na próxima videoaula, em especial, né, a justiça. Mas esse quadro ele é um pouco diferente do que vocês veem por aí, porque eu coloco primeiro o justo meio, a mediedade, né, a mesotés, e depois excessos ou faltas. Porque, em geral, se nós colocamos no meio, parece que dá aquele sentido geométrico, né, de mesotés, que Aristóteles diz que não é nesse sentido que nós precisamos entender as virtudes. Portanto, nunca pensem que a ética aristotélica, né, ela é uma espécie de equilíbrio entre extremos, né? Algo falso nessa imagem, porque ela pressupõe um conceito aritmético ou geométrico de mediedade. Bem, então, claramente há diferentes modos de agir, né? Mas há um único modo correto de agir, que se relaciona, então, com diferentes tipos de atos, sentimentos, emoções e assim por diante. Então, por exemplo, em relação a uma certa confiança, um medo, né, a gente diz que a forma correta de agir é agir de forma corajosa,
Disso há dois extremos a partir deles. Então, um é uma falta, a gente age com falta de confiança, se deixando levar pelo medo, é a covardia. E uma outra forma é com excesso de autoconfiança, que é a temeridade. Né? Em relação aos atos prazerosos, também é uma forma correta de agir, excelente, a temperança, e há duas formas incorretas, ou muito mais. Em relação à honra também, né? E assim por diante. Então, eu pretendo explicitar um pouco melhor na próxima videoaula. Eu só vou encerrar dizendo o seguinte: se essa interpretação estiver correta, se a definição apresentada acima, né, ela é bastante plausível, próxima do que Aristóteles pensou, né, fica claro que a arete é uma excelência. Né, ela só pode ser realizada de uma certa maneira. E é por isso, então, que eu venho insistindo que há uma espécie de perfeccionismo moral, né, na ética aristotélica, quer dizer, há uma forma única de agir, a forma correta de agir, e disso há inúmeras formas equivocadas que constituem os nossos vícios. Né? Então, aqui nada também mais falso do que dizer, como Nietzsche eventualmente disse, né, que a ética aristotélica é uma ética para medíocres. Né? Ao contrário, é exatamente o contrário. A ética aristotélica é uma ética formada a partir de um certo rigor, né, de ação correta, de agir de forma excelente para realizarmos o nosso telos, a perfeição própria que nos constitui. Né? Bom, então na próxima videoaula eu vou apresentar um pouquinho melhor, né, essas virtudes, em especial a virtude da justiça que Aristóteles trata no livro 5º da Ética Nicomaquéia. Até lá!